Olá, pessoal! Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também, que está aí nos acompanhando no YouTube ou podcast. Eu quero, na realidade, hoje, um dia especial, nessa quarta-feira, eu quero também aproveitar e desejar aos nossos enfermeiros e enfermeiras muita luz, hoje e sempre, pelo dia deles, que eles possam cada vez mais salvar vidas e mais vidas, ok? E estamos aqui hoje com uma convidada mega especial, que é a Renata Tricarico. A Renata, ela é hipnoterapeuta, ela é bióloga, servidora pública, atualmente head de comunicação, instrutora de terapia online da Cortex. E ela também é especializada no público feminino com foco em gestantes, tá? E tem atendimentos online e presencial. E ela vai vir aqui conosco falando sobre o tema hipnose para o parto. Mas antes de passar para a nossa convidada, eu gostaria de lembrar também que estamos em todas as mídias, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Ok, gente? Então, vocês sigam a gente lá para a gente poder estar passando essas informações. Renata, agora é com você. Olá, gente. Obrigada, André, pela apresentação. Obrigada vocês, né, pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer imenso, uma honra muito grande, né, estar aqui com vocês falando sobre esse tema e em homenagem também à Semana do Dia das Mães, né, a todas as mamães aí fica meus parabéns e as enfermeiras também, claro. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema aí que é a minha especialidade, que é a hipnoterapia para gestantes, né? Como que a gente pode utilizar a hipnoterapia para ajudar gestantes, então, a modular a dor do trabalho de parto, né? É um tema aí que agora, mais do que nunca, está em alta, né? A gente sabe que muitas mulheres têm procurado aí a via de parto normal, parto humanizado, por saberem, por já serem informadas dos benefícios, tanto para elas quanto para os bebês. Então, é muito grande essa procura por profissionais já nessa área, né? Tanto doulas quanto hipnoterapeutas e enfermeiras obstétricas, agora e mais do que nunca, atuantes aí para a via de parto normal e humanizada de preferência, né? Então, eu que passei por 2 partos normais aí, através da ferramenta da hipnose, né, e meu marido, que é o Bruno Tricarico, fez aí esse trabalho comigo, e eu tive os meus 2 partos que foram partos rápidos, né, cada parto aí levando em torno de 4 horas de trabalho de parto ativo, então considerado muito rápido, né, que a gente vê aí trabalhos de parto que duram 12, 24 horas, né, então também sem episiotomia, justamente por propiciar todo aquela tranquilidade no momento do parto, já que você não está morrendo, urrando de dor, você consegue ajudar e o parto acaba evoluindo mais rapidamente, né? Então eu vou explicar como isso acontece aqui na prática, né? E hoje eu trabalho com isso tanto online quanto presencial, tem vários depoimentos aí no final, eu coloco para vocês meu Instagram, para quem quiser ver os depoimentos de mulheres que já passaram, né, pelas sessões, e são relatos realmente aí que você observa que são transformadores, que fazem a diferença. Tá bom? Bom, as perguntinhas, se vocês quiserem fazer, no final eu respondo todas elas, tá? E se também durante alguma coisa aí precisar ser respondida, não tem problema, tá? A gente pode parar aqui e responder, tá bom? Eu vou passar para vocês, então, uma apresentação aqui, uma introdução agora, né, na verdade, sobre o que é, né, esse momento que a maternidade acaba aí trazendo para a vida da mulher, né, que é esse momento marcante na vida da mulher
e do casal, né? Trazendo um profundo impacto a nível físico, emocional e social. Então, a mulher percebe que passa por muitas transformações físicas inerentes ao processo de gravidez. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá ok? Acho que alguém Tá tudo ok. chamou. Não? Não. Então, tá bom. Então, durante a gravidez, a mulher acaba tendo muitos desconfortos, né? Justamente pelo medo do parto. Então, quando vai se aproximando ali, né, das 37, 38 semanas, a mulher já começa a cair a ficha de que está chegando o momento do parto. E agora, né? Então, muitas fomentam em expectativa elevada em relação a este momento, e isso pode sim influenciar na forma como a mulher vai encarar tanto o parto quanto a maternidade, né? Então, uma frase aqui que eu gosto muito é essa do Coleman Coleman, que ele fala: ser mãe é uma acomodação contínua entre expectativas e realidades, né? Então, é o que acaba acontecendo com todas nós, né, que um dia gestamos, e durante a gestação mesmo, a mulher já se depara com isso, né? Essa acomodação entre o que ela quer que aconteça, o que ela espera que aconteça e o que de fato vai acontecer, né? Bom, o nascimento de um filho, então, é sobretudo, né, no caso do primeiro filho, implica muitas mudanças na vida da mulher, na vida do casal, e isso modifica de forma irreversível, né, essa identidade dos papéis e as funções dos pais e de toda a família. Então, há uma mudança aí grande na estrutura familiar como um todo, né? Só que a gente precisa lembrar que a mulher, quando ela está gestante, né? Ela não é gestante. Então, antes de tudo, ela é uma mulher, né? Uma mulher que tem aí seus medos, que tem aí seus problemas emocionais e que às vezes está passando por um processo que também não foi desejado, né? A gente não pode pensar só na mulher que quis e planejou, a gente tem que pensar também naquela que às vezes aconteceu, né? E ela engravidou, enfim, como que está a cabeça dessa mulher. Então, a gente precisa olhar para todos esses tipos de mulheres para a gente analisar esse contexto que ela está inserida, né? E aí sim a gente fazer um atendimento personalizado de acordo com cada uma delas. Ah, meu celular está sozinho. Bom, deixa eu ver aqui. Vocês estão ouvindo um gritinho aí? É minha filha. Tá atrapalhando não, né? Não tem problema não, Renata. A gente sabe Tá como é bom. ser mãe. Ela tá ouvindo minha voz e fica insana ali na porta. Bom, gente, e como é que funciona então aqui? Quais são os benefícios, na verdade, né, da hipnoterapia para as gestantes? Primeiro, que melhora muito a ansiedade, né? Então, esses medos, inseguranças e as crenças limitantes, né? Então, quando você analisa o contexto que a mulher está inserida, né? Isso a gente faz logo na anamnese, na primeira consulta. Você vai analisar que contexto que essa mulher está inserida. Ela deseja ou não desejou a gravidez? Ela tem ou não tem o parceiro, um companheiro do lado? Ela está insegura ou ela está tranquila? Quais as crenças que ela tem em relação ao parto? Né? Que às vezes ela, né, ao nascer, passou por um parto muito difícil e ela ouviu aquilo durante a infância inteira, a mãe contando, como isso ficou internalizado lá, né, no subconsciente dessa mulher. Bom, outras crenças limitantes e novelas e filmes que mostram partos aí acontecendo de formas horrendas, tudo isso também vai ficando no subconsciente da mulher, né? Então, como é que a gente pode melhorar isso através da hipnoterapia e mostrar para ela que não, que existe uma outra forma, né, de ter um parto muito mais tranquilo, diferente de tudo isso que ela já viu ou ouviu, né? Então, segundo benefício, aumentar a confiança da mulher em relação ao próprio corpo, né? Então, nesse trabalho também a gente mostra ela, né? Claro, se ela está com uma gravidez saudável, que está correndo tudo bem, né? Já está com os exames médicos, já comprovando que está tudo bem com ela, com o bebê.
Então, a gente mostra para essa mulher que ela pode sim confiar no próprio corpo, né? Que outras mulheres, muito antes dela, lá atrás, né, já tiveram partos normais, inclusive nem existia cesárea, né? E essas mulheres conseguiam passar por isso, porque que hoje, com toda essa tecnologia, com toda essa ciência aí que a gente tem disponível, a gente não consegue, né? Claro que conseguimos. Então, a gente traz de volta essa confiança aí para elas também. Outro benefício, permite a modulação da dor no momento do parto. E eu uso esse termo modulação porque é exatamente isso, né? A gente não pode garantir que não vai sentir dor nenhuma. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem mulheres que vão sentir um pouco de dor, tem mulheres que vão sentir nada de dor. Então, isso vai variar, né? De parto para parto, de mulher para mulher. Então, eu falo, permitir a modulação da dor, né? Ela ter aí um maior controle sobre o corpo dela, apesar de estar sentindo algum incômodo. E esse incômodo, ele não precisa ser uma dor, ele pode ser uma pressão, ele pode ser um sinal de que está tendo a contração. Ela precisa sentir isso, né? Não dá para a gente colocar a mulher, por exemplo, no estado Isdale e querer que ela vá ter o parto normal, porque a mulher ela precisa trabalhar ali no momento do parto para que o parto flua. Então, ela precisa sentir algo, né? Isso é importante a gente frisar, que tem gente que sempre pergunta, né? Ah, e se você anestesiar completamente, né? Como a gente faz quando vai fazer cirurgias e tudo. Com a hipnose, é possível? É possível, mas não é isso que a gente quer, porque no trabalho de parto ela precisa ser um personagem ativo, ela precisa estar ali durante a contração, fazendo a respiração correta, a movimentação do corpo, então ela precisa sentir algo, né? No meu caso, eu senti uma pressão, né? Nos meus 2 partos, eu não sentia a dor, mas eu sentia a pressão, e no momento dessa pressão, eu fazia a força, então por isso que acabou evoluindo bastante, né? E é isso que eu trabalho com as gestantes que eu atendo também. Outro ponto aqui, aumentar o vínculo da mãe com o bebê, né? Então, uma vez que a mulher ela se conecta mais consigo mesma, ela acaba também aumentando esse vínculo dela com o bebê. Reduzir as taxas de episiotomia. Isso aqui é um ponto interessante, né? Teve um estudo realizado aí com gestantes na Turquia, e lá eles pegaram 2 grupos. Um grupo de mulheres que estavam grávidas e não passaram pela hipnoterapia, e outro grupo de mulheres que passaram. E aí eles foram avaliar depois, né, o que aconteceu de diferente entre esses 2 grupos. E um dos pontos foi exatamente esse. As mulheres que passaram pela hipnoterapia durante a gestação, elas praticamente tiveram uma redução aí significativa de 76 para 93, de 93 para 76%, né? Então teve uma queda grande nas taxas de episiotomia. O que é episiotomia, né? Para quem não é da área, não está tão familiarizado, é aquele cortezinho, né, do canal vaginal que acaba acontecendo no trabalho de parto normal. Então, uma vez que a mulher ela tem maior controle sobre o corpo dela, ela consegue fazer com que não haja esse corte, né? Com que haja uma passagem maior ali e o bebê acaba nascendo sem nenhum prejuízo para a mulher em relação à lesão, né? Então ela fica aí com a recuperação dela pós-parto até melhor, né? Não precisa dar ponto, enfim. Isso eu achei muito interessante nesse estudo, né? Outra coisa que acontece também é diminuir o tempo da primeira amamentação. Então, nesse mesmo grupo de controle, observou-se que a primeira amamentação daquelas mulheres que passaram pela hipnoterapia foi mais rápida. Então, a mulher conseguiu amamentar o bebê dela mais rapidamente do que outra que não passou pelo processo. Muito interessante, né? E o tempo de duração do parto também foi menor dessas que passaram pela hipnoterapia, justamente porque ela tem o controle maior do corpo, ela tem o controle maior das emoções, ela já conhece o corpo dela, né? Então, ela já trabalhou muito com a visualização, então ela já mudou a previsão da mente dela. Então, tudo isso faz reduzir o tempo de duração do parto. E até esse último que eu achei fenomenal, né? Que eu nunca imaginava até ver esse estudo.
melhorou o número de Apgar dos bebês. Que incrível! O que é esse número de Apgar? Apgar, então, seria uma forma de analisar o bebê como um todo, né? Como o bebê está como um todo. Respiração, formação, batimentos cardíacos, como ele está como um todo. E esse número, você observa que nos bebês que passaram pela hipnoterapia, ele foi um número muito melhor, que é praticamente 10, que é o valor ideal. Entre 9 e 10 são bebês com um número de Apgar muito bons, né? E os bebês que passaram aí, então, nesse grupo de controle, ficaram com essa nota entre 9 e 10. E aí, quando a gente para pensar, né, por que aconteceu isso? Justamente porque a mulher, quando passa pela hipnoterapia, ela está bem menos estressada. O trabalho de parto dela não demora muito, é um trabalho de parto que evolui mais rapidamente. Então, o que acontece? O bebê não entra em sofrimento. O bebê não entrando em sofrimento, ele tende a nascer com todos esses requisitos do número de Apgar aí muito melhores, né? Então, isso aí também é algo que ninguém fala e eu achei nesse estudo e fenomenal. Bom. Renata, Oi. esse sofrimento que você está mencionando do bebê, pelo fato da mãe estar muito ansiosa ou, sei lá, tendo dores, alguma coisa, passa esse sofrimento para a criança ou é algum outro tipo de sofrimento? Não, é aquele sofrimento que a gente fala quando o bebê já passou da hora de nascer. Vamos supor, a mulher está muito tempo em trabalho de parto, já perdeu muito líquido, e aí o bebê não nasce, e aí tenta fórceps, né? Hoje em dia nem usa mais fórceps, mas antigamente usava, né? Aí tenta isso, aí tenta aquilo, e nisso o bebê está lá, né? Aí o batimento cardíaco do bebê aumenta, às vezes falta oxigênio, então aí o médico tem que estar atento para até ver, ó, não, vamos para cesárea porque agora o bebê está com sofrimento aqui que não dá para a gente correr o risco, pode causar sequelas no bebê. Aí que muitas correm para cesárea, é nesse momento. Então, se a mulher ela passa por um trabalho de parto mais rápido, que evolui mais rapidamente, a chance desse sofrimento acontecer diminui muito. E aí os bebês acabam nascendo com um número de Apgar bem melhores. Entendi. Obrigado. Entendeu? De nada. Bom, eu coloquei aqui um breve histórico, né, só de curiosidade também, que antigamente, então, a igreja se posicionava contra, né, os métodos que tirassem a dor do parto. Porque a igreja acreditava, então, né, que a maternidade, né, a dor do parto, na verdade, era uma dádiva da maternidade, né? E aí tem até uma frase na Bíblia, né, que fala assim: multiplicarei imensamente a sua dor e com dor para filhos. Né? Então, isso daí, lá atrás, acabava sendo realmente considerado uma dádiva. Em 1956, o Papa aí reconheceu, então, o valor do método psicoprofilático do alívio das dores no parto, e a partir daí, então, se tornou esse método natural, né, sendo mais utilizado, e não mais contra os dogmas e princípios da igreja. Então, a igreja acabou aceitando aí esses métodos que realmente pudessem tirar a dor na hora do parto. Em 1985, a OMS promulgou uma série de recomendações, né, referindo que é fundamental prestar uma atenção perinatal adequada e ter em conta o processo de gravidez, que não é apenas fatores físicos, mas também fatores emocionais, sociais, que vão influenciar na gravidez, né? Então, hoje a gente tem aí, o Ministério da Saúde mesmo já publicou, né, que a mulher ela deve escolher a forma de parto dela e, se puder, recorrer a métodos não farmacológicos de alívio à dor. Então, o Ministério da Saúde hoje recomenda, né, inclusive tem, tá aqui, ó, Portaria 353 de 2017, são 2 artigos, o artigo 35 e o artigo 37. Métodos não farmacológicos devem ser oferecidos à mulher antes dos farmacológicos, né? Então, se está aí
a gente tem que utilizar, né? Na França já é utilizada há muito tempo, então é comum nos hospitais, nas maternidades na França, você ter o hipnoterapeuta ali já de pronto para atender as gestantes no momento do parto. E no Brasil a gente está caminhando, né? A gente chega lá, né? Passo de tartaruga, mas já está bem melhor do que antes, né? Aqui, já coloquei aqui a portaria para quem depois quiser dar uma lidinha aí. Portaria número dos 353. Aí ele fala: os profissionais de saúde devem refletir como as suas próprias crenças e valores influenciam a sua atitude em lidar com a dor do parto e garantir que os seus cuidados apoiem a escolha da mulher. Se uma mulher escolher técnicas de relaxamento no trabalho de parto, sua escolha deve ser apoiada. No 35, a hipnose pode ser oferecida às mulheres que desejarem usar essa técnica durante o trabalho de parto, se houver profissional habilitado para tal. Então, olha a brecha aí que o Ministério da Saúde deixa para os profissionais de hipnose estarem atuando aí em parceria com hospitais, com maternidades, né? Está aí, ó. A gente pode até buscar essas parcerias com base nesses artigos aí. E olha, os métodos não farmacológicos de alívio da dor devem ser oferecidos à mulher antes da utilização dos métodos farmacológicos, né, que seria anestesia, analgesia, aí dentre outros. E aqui, também como curiosidades, né, a princesa Meghan escolheu ter o parto normal com hipnose. A gente teve aí também a Kate Middleton, então aí a realeza passando pela hipnose. No caso da Kate, ela utilizou para controle do enjoo na gestação. E aqui, como eu já tinha falado, né, na França e em vários países da Europa, há profissionais habilitados para fazer hipnose nas pacientes gestantes. Aqui no Alguma Brasil a dúvida gente até não, aqui? aqui no, não tem ainda. Aqui no Brasil a gente não tem, né, Ainda não. facilidade, né, já assim com a hipnose direto, né? Não. Ainda não. A gente ainda está naquela fase de desmistificar, né? A hipnose, na verdade. Verdade. Ainda estamos nessa fase. Mas chegamos lá, né? A gente está quase. Não pode perder a esperança. É isso aí. Olha, eu vejo muitos médicos obstetras buscando aprender a hipnose justamente para utilizar. Então, eu acredito que no futuro próximo aí a gente vai ter esses profissionais lá dentro, sim. Né? Não sei se aqui tem alguém também que já é dessa área e de repente já está até buscando isso daí, né? Bom, e a hipnose para o parto? O que é então? É um método que permite que as mães e os pais presenciem o momento do parto de maneira consciente. Aí tem gente que me pergunta, né? Ah, faz hipnose no pai também? Falei, olha, a gente pode fazer, né? Se tem um pai ali que é ansioso, não tem aqueles pais que têm fobia de sangue, que desmaia na hora do parto, para tudo dá-se um jeito, né? Com a hipnose. Bom, o índice de cesáreas aqui no Brasil ainda é muito alto, né? Então, 55% dos partos ainda são cesarianas aqui no Brasil, né? Segundo a OMS, o ideal seria de 15%. Então, a gente está bem acima desse número, né? Na rede privada, esse número ele já sobe ainda mais, para 80%. Então, a gente tem essa diferença aí na rede pública, acaba tendo muito mais partos normais, né, do que na rede particular, por vários fatores, né? No particular, eles têm ali o profissional que não quer, às vezes, ficar 12 horas acompanhando uma paciente, né? Se ele pode atender uma atrás da outra ali e fazer, tipo, 10 cesáreas no dia, ele não vai gastar o dia com uma para o parto normal. Então, acaba que para o médico, financeiramente falando, ele prefere fazer cesáreas, concorda? Então, a gente vê essa diferença. No público, o parto normal não demanda custo, né? Então, você não tem a pessoa, o médico anestesista,
O procedimento cirúrgico em si, ele já demanda bastante custo financeiro para o hospital, né? Então, no público já é o contrário, o público ele já prefere o normal para fugir dos custos. Então, a gente vê essa diferença aí nesse ponto também, né? E o que é a dor afinal? Porque muitas mulheres acabam escolhendo a cesariana em vez do parto normal, mesmo estando com uma gestação saudável, mesmo elas sendo saudáveis, por que que essas mulheres acabam escolhendo, então, a cesariana? Bom, medo da dor, né? Já foi feita essa pesquisa e a maioria delas aí relata realmente o medo da dor. Medo de não aguentar, medo de morrer, né, de não suportar. Então, essa acaba sendo aí o maior motivo dessa escolha. E o que representa, então, essa dor, né, afinal? Isso é o que tem que ficar muito claro para as pacientes, né, que eu deixo claro para as minhas e que eu peço também que vocês, se forem atender, deixe claro para elas. O que é a dor, afinal? A dor nada mais é do que um sistema de alerta do nosso corpo querendo mostrar para a gente que algo não está bem, né? Que alguma parte do nosso corpo precisa da nossa atenção. Senão, a coisa vai desandar. Então, isso seria o significado da dor. Mas quando você olha para o parto, não tem esse significado. É o único momento da vida em que a dor ela não tem esse significado, muito pelo contrário. É um sinal de alerta, sim, no corpo da mulher, mas não de que tem algo errado no corpo dela, e sim de que tem algo muito certo, né? Chegou o momento, o bebê está pronto, ele foi desenvolvido ao longo de 9 meses, ele está maduro, com seus pulmões prontos para nascer. Quer dizer o quê? Seu corpo fez tudo o que tinha que fazer. Parabéns. Chegou a hora agora da gente colher os frutos e o bebê nascer. Então, quando você muda esse significado da dor para ela, já faz toda a diferença. Você já está ressignificando a dor na mente dessa mulher, né? Bom, então mesmo que a dor ela seja amenizada, né, durante o processo, isso não significa que ela será inexistente. É importante deixar isso claro, porque senão a gente gera aquela expectativa. A mulher ela acha que não vai sentir dor nenhuma, e aí o mínimo de dor que ela começa a sentir, ela, ixi, não deu certo essa hipnose não, ó. Tô sentindo dor aqui, esse negócio não funcionou. Então a gente precisa trabalhar bem essa expectativa dela, né? Você vai dizer que pode ser que ela sinta alguma coisa, mas com certeza vai ser muito menos do que se ela não tivesse feito a terapia, tá? Eu mesma sou suspeita que eu tive os dois e eu consegui comparar, né? O primeiro e o segundo, e eu consegui comparar aí a diferença de dor, né? Então, realmente acontece. Porque no meu segundo parto, eu precisei da ocitocina que minha contração parou. E aí eu não tinha trabalhado com o Bruno essa parte, né? No caso de uma intervenção. E a ocitocina, quando eu já ouvia falar em ocitocina, sempre era assim: ocitocina é a dor da morte, ocitocina ninguém dá conta, ocitocina, mulher, Ave Maria, a minha amiga teve e quase morreu. Então, quando falou em ocitocina, o efeito da hipnose, ó, foi-se embora. Sorte que eu já estava lá nos últimos, né, centímetros de dilatação. Então, acabou evoluindo, mas que doeu, doeu no final. Justamente porque eu não tinha trabalhado aquilo. Ocitocina, para mim, tinha um outro conceito, e aí eu só lembrava desse conceito na hora, e aí eu se dou. Então, eu digo que eu consigo comparar justamente por isso, né? No primeiro, eu não tive ocitocina, tive hipnose, não senti dor, foi tranquilo. Renata, Oi. o Alan está perguntando se Hum. você que já teve, então, um parto, né, com a hipnose, o acompanhamento, ele é feito durante toda a gestação, toda a gravidez? O acompanhamento, ele, se for voltado para o parto, você tem que ver qual é o objetivo dela, né? Se o objetivo dela é somente para o parto, então a gente pode fazer mais no final. A gente faz ali no 8º mês, que costuma ser entre as 36, 37 semanas, para você ter ali umas 3 semanas para trabalhar, ou 4, né, para trabalhar com essa mulher.
Se quiser fazer até antes para garantir, né? Porque tem algumas mulheres que ganham o bebê antes. Então, você faz um pouquinho antes, dependendo, vai variar de caso a caso. Aí, se o objetivo dela é, além da dor do parto, trabalhar outras questões, como ansiedade, ou de repente algum incômodo que ela está tendo, um enjoo, alguma outra coisa, aí você pode já começar esse trabalho bem antes, tá? Então, vai variar um pouquinho aí do objetivo dela, realmente. Eu vou falar sobre as sessões lá no final. Vou dar uma ênfase nelas, tá bom? Vocês me ajudam a controlar o tempo, hein? Para não falar demais. A liberação de substâncias, então, com relaxamento, né? Quando a mulher está relaxada, ela tem a liberação de endorfinas, que causa essa sensação de bem-estar. Então, vai ajudar também nesse alívio da dor. Não há contraindicações, então, para a hipnoterapia na gestação, para o parto. Qualquer mulher pode passar pelo processo, mesmo se a via de parto for a cesárea, e é mesmo se for uma gravidez de risco, tá, gente? Eu estou com uma cliente, eu tenho até o vídeo dela de depoimento, que ela está com uma gravidez super de risco, né? A gravidez dela, ela tem pré-eclâmpsia, pressão alta, uma série de coisas. E a gente conseguiu trabalhar, claro, tem aqui as restrições. Eu não utilizei regressão, não aliciei emoção, nada disso, mas eu trabalhei a questão da ansiedade, dos medos, inseguranças em relação ao parto e em relação à própria gestação, né? Então, existem sim formas da gente trabalhar com qualquer mulher com o processo de hipnoterapia, não existe restrição para isso, tá? Como recomendação médica, então, toda gestante deve ter sempre em mente que, no caso de urgência ou de intervenção, ela vai estar pronta. Então, a gente precisa também deixar claro isso para ela, né? Ó, a gente está trabalhando aqui a hipnoterapia para que você tenha o parto humanizado, né? Porque esse é o seu desejo, mas se precisar de uma intervenção para a saúde do seu bebê ou para a sua saúde, em primeiro lugar vai estar a saúde de vocês. E aí você vai estar pronta, não vai deixar isso te atrapalhar ou te frustrar, porque você sabe que a prioridade é a saúde de vocês. Então a gente sempre trabalha com isso aí também durante o processo, tá? Porque senão gera uma expectativa, se a expectativa não se consolida, gera uma frustração posterior, podendo até causar uma depressão pós-parto. Então, ao invés de dar um efeito positivo, dá um efeito negativo. Então, eu acho que é aí que está a diferença e que precisa ser trabalhado com essa mulher, tá, gente? Porque eu também já atendi gestante que queria muito parto humanizado, e infelizmente, no momento, acabou não dando e virou uma cesárea. Mas ela não ficou frustrada, porque a gente tinha trabalhado isso antes, tá? Então, um ponto importante aqui, ó. Bom, então as intervenções médicas em excesso diminuem a chance da mulher ter um parto normal, né? A gente já sabe que intervenções médicas desnecessárias acabam atuando aí na inibição da ocitocina. E o que é a ocitocina? É o hormônio, né, responsável pelas contrações. É graças a ele que o corpo da mulher vai estar preparado para expulsar o bebê. E também é o hormônio necessário para fazer o leite ser produzido, né? E aumentar esse vínculo aí da mãe com o bebê nos primeiros momentos de vida. Então, o que acontece, né? Quando a mulher é submetida a intervenções médicas desnecessárias, ela acaba sentindo medo. Ela não sabe o que está acontecendo ali. Ela fica estressada, ela fica nervosa. E isso vai aumentar os níveis de cortisol, de adrenalina, né? E são antagônicos à ocitocina. Cortisol, adrenalina são antagônicos à ocitocina. Isso vai fazer os níveis de ocitocina baixarem. Os níveis de ocitocina baixando, diminui as contrações dessa mulher. Trabalho de parto demora mais para acontecer. Então, por isso que a gente até recomenda, né? Se a mulher tiver condição de ficar em casa a maior parte do tempo, claro que a gente não faz a recomendação dela ter o parto domiciliar, isso é uma escolha dela, mas a gente deixa claro, né, quais são os riscos do parto domiciliar. Mas se ela puder ficar em casa a maior parte do tempo e realmente ir para o hospital ali só mais na frente, quando o parto já tiver assim mais evoluído o trabalho de parto, é o ideal,
porque a chance dessas intervenções diminui muito. A mulher na casa dela, ela está mais tranquila, ela está mais relaxada, né? Não está vendo gente correndo, enfermeiro, mulher gritando, sangue, né? Aquela confusão de hospital. Então, tudo isso vai influenciar, são muitos detalhes, né? Que vai influenciar nesse trabalho de parto, tá? Então, quanto mais calma essa mulher puder ficar, melhor, né? E o trabalho de parto evolui mais rápido. E eu sempre faço aqui uma comparação com os animais, né? Não sei se eu fiz essa comparação lá, Gisele, no Hipnodei, mas é muito legal, que é, por exemplo, o gato. Vocês já viram como que o gato faz quando ele vai parir? Eles se escondem, né? Eles vão para um buraquinho assim, some. Você não vê. Vocês já viram gato parindo? Ninguém nunca viu, acho. Porque eles somem. Eles se escondem muito. Então, ele quer ficar ali no lugar tranquilinho, livre de qualquer predador, para que ele consiga ter os filhotinhos dele. Se aparece, de repente, um cachorro, imediatamente é cortado ali, ele para o trabalho de parto. E nós não somos diferentes, né? Se a gente está no lugar e, de repente, acontece algo que causa medo, causa ansiedade na mulher, automaticamente o corpo dela vai pedir para o corpo parar o trabalho de parto. Ó, tem um perigo aqui, há uma ameaça à espreita, vamos parar aqui porque é um predador, né? Nós somos seres aí evoluídos, mas nós viemos lá de trás, né? Não somos tão diferentes assim dos animais. Bom, então o trabalho de parto precisa ter ocitocina, tá? A ocitocina é o hormônio fundamental aqui, para que o útero possa se contrair, desencadear a dilatação, né? E promover aí, de fato, a expulsão do bebê. A ocitocina também age diretamente na amígdala, né? No nosso sistema límbico, e ainda desencadeia um efeito analgésico. Então, a própria ocitocina já ajuda a aumentar o limiar de dor da mulher no trabalho de parto. Então, quais são os benefícios aqui do parto normal? Isso aqui, gente, é bom a gente mostrar também para os clientes, para as clientes, porque você não está influenciando ela a decidir pelo parto normal, mas você está munindo ela de informações para que ela faça a escolha dela, certo? Eu já tive pacientes que, mesmo eu munindo ela dos benefícios do parto normal, dos benefícios dela para ela e para o bebê, ainda assim ela escolheu ter a cesárea eletiva. Mas é uma escolha dela, né? Você fez seu papel, você mostrou as informações. E aí, se ela escolher a cesárea, tá bom. Trabalhar então para que a sua cesárea seja a melhor possível, tá? Então, os benefícios do parto normal, né? Quais são para a mãe? Aumento do vínculo da mãe com o bebê, aumento do autoconhecimento do corpo da mulher e da autoconfiança dela nela mesma, né? Que ela conseguir passar por um parto normal, isso faz com que ela se sinta campeã, se sinta mais forte, né? Mais confiante até para tudo, o resto da vida dela, né? Menor tempo de recuperação no pós-parto, então ela se recupera infinitamente mais rápido. A primeira amamentação acontece mais rápido, né? Justamente pela liberação da ocitocina. A prevenção da depressão pós-parto. Depressão pós-parto está muito associada ao trabalho de parto, né? Quando você vê trabalhos de parto assim, que foram horríveis, que a mulher sofreu muito e que foi para o hospital, o médico tratou mal, é batata. A depressão pós-parto é quase que certa. Então, acaba sendo realmente prevenida aí essa depressão pós-parto, já por ter um parto mais tranquilo. E aí você acaba respondendo também, a Marcinha, ela tinha feito uma pergunta sobre isso, né, de Ah, trabalhar foi? a depressão pós-parto. Então, aí você já conclui dizendo que melhora já, com certeza, Sim, já é um trabalho, né, da depressão já pós-parto. é. Sim, sim. Inclusive, como eu trabalho também para depressão pós-parto, para evitar, eu percebo antes como é que está inserida aquela gestante, né? Se ela vai ter um apoio depois, quando o bebê nascer, né? Porque às vezes uma separação, o companheiro, né, abandona bem durante a gestação. Então, como é que está a cabeça dessa mulher? Por aí você já começa a perceber se ela tem uma tendência
a depressão pós-parto. Ou, às vezes, ela já é uma pessoa depressiva, engravidou, mas ela já teve depressão antes, várias vezes. Então, a gente analisa também esse contexto, né, dessa mulher e consegue trabalhar antes do bebê nascer para evitar a depressão pós-parto. E aí seja trabalhar de forma geral. Aí eu não estou excluindo a regressão, se for necessária, para você já deixar essa mulher livre para ter a maternidade ali emocionalmente saudável. A Gisele, ela comentou aqui, perguntando, né? Dentro da hipnoterapia, também é trabalhado a identidade mãe que nasce junto com o bebê? Sim, é trabalhada a identidade mãe, aquela que acaba de ser transformada em mãe, né? Na verdade, ela era uma mulher, com desejos, com sonhos de mulher, né? Que às vezes não era de ser mãe exatamente. Até poderia ser, mas não como na realidade vai ser, né? Às vezes ela imaginava que era de um jeito e acaba sendo de outro. Então a gente precisa trabalhar sim essa identidade, que são as fases psicológicas da gravidez. Então por isso que eu falo, você vai avaliar qual que é o contexto que ela está, né? Se você vê que ela está tranquila, que a única questão dela realmente é trabalhar para a dor do parto, beleza. Então você vai trabalhar só isso, deixa ali para o final, ali nas 36, 37 semanas, começa o trabalho focado nisso. Mas se você percebe que ela ainda tem medo em relação à maternidade, que ela está insegura, que ela não sabe se é isso mesmo que ela quer, ela não tem aquela confiança se ela vai dar conta, né? Tudo isso. A gente já trabalha, então, outras questões, né? Além da dor do parto, tá bom? Aqui é porque eu frisei o parto, né? Mas o meu trabalho ele é mais completo do que isso daqui, tá? Bom, então quais são os benefícios do parto normal para o bebê agora? Porque às vezes a mulher fala assim: ah, tá, os benefícios do parto normal para mim, tudo bem, eu demoro um pouquinho mais para recuperar, tá valendo, me livro da dor. Aí quando você mostra aqui os benefícios para o bebê, ela fala: então, né, vou pensar melhor. Olha aqui, ó, maior facilidade para o bebê respirar, né? Porque o bebê ele já é massageado ali no canal vaginal ao nascer, e aí acaba que os pulmõezinhos dele já são ali trabalhados e ele acaba expelindo também o líquido, né, que fica concentrado nos pulmões na hora do nascimento. Isso não acontece na cesárea. Então, ele tem uma facilidade melhor de respirar e uma probabilidade menor dele ter problemas respiratórios depois. Mais atividade ao nascer, então o bebê também que nasce de parto normal, ele foi submetido aos hormônios da mulher, né? Então ele teve um contato ali com os hormônios da mulher e por isso ele acaba sendo um bebê também mais responsivo. Já se observou isso, né? Que inclusive esses bebês que nascem de parto normal, quando ele é colocado sobre a barriga da mulher, ele vai engatinhando ali até chegar no peito. Uma coisa impressionante também, é coisa linda da natureza, né? O bebê ele consegue meio que, não vou dizer que é sentir o cheiro, mas ele sabe para onde ele tem que ir para ele encontrar o leitinho e ele vai. Os bebês que nascem de parto normal, tá? A maior receptividade ao toque, né? Então o bebê, por ser massageado também ali no canal, ele acaba sendo um bebê mais receptivo ao toque dos enfermeiros, do médico. É um bebê que acaba sendo mais calmo também. A melhora no sistema respiratório, né, que eu falei lá em cima, e a melhora no sistema imune, porque também ele tem contato com os anticorpos da mulher ali durante essa passagem, coisa que na cesárea ele não tem, tá? Então, são alguns benefícios para o bebê aí. E aí, como é que funciona a hipnoterapia, então, para o parto, né? Qual o principal objetivo da hipnoterapia aqui, voltado para o parto? Tirar a mulher daquele ciclo, né? Daquela tríade, medo, tensão e dor, né? Então, o medo, ele causa tensão, e a tensão, ela vai causar a dor. Esse é um ciclo que se retroalimenta, né? Então, a gente quer tirar a mulher desse ciclo.
Se ela não sentir medo, ela vai estar mais relaxada, os músculos vão estar mais relaxados como um todo, ela tende a sentir menos dor. Se ela sente menos dor, ela sente menos medo. Então, é isso que a gente quer, tá? Esse é o objetivo principal. E assim a gente traz a autoconfiança dela, nela mesma, fazendo com que ela faça uma reinterpretação da dor, justamente porque ela sabe que o corpo dela está funcionando perfeitamente bem, não há motivo para sentir dor. Então, você faz a reinterpretação da dor, nesse caso, e ela acaba não sentindo muitas vezes a dor, e sim uma pressão ou algum outro sinal. Bom, a civilização e a cultura influem muito na mulher, contribuindo grandemente para o medo e a angústia relacionados ao parto, né? Então, tudo aquilo que eu falei no início, que é novela, contos, amigas que contaram, os casos que a gente ouve, né? E o medo, ele dá lugar, então, a uma tensão protetora, não somente mental, como também influencia na tensão muscular, né? Quando a gestante está aí em trabalho de parto. Isso vai afetar o colo do útero e vai dificultar a dilatação, tá? E aí você vê os trabalhos de parto demorando 12 horas, 24 horas, né? Então, outro objetivo aqui da hipnoterapia é a gente fazer a modulação do simpático, no sistema simpático e do parasimpático. Então, a gente pode fazer uma associação rápida, né? Sendo aí o simpático, aquele que vai atuar na ansiedade, né? Vamos sempre lembrar assim, simpático, ansiedade. É o que vai trazer os sintomas da ansiedade. E o parasimpático é o que vai frear os sintomas da ansiedade, né? Então, quando a gente diminui o tônus do simpático, quer dizer, o sistema da ansiedade, a gente vai obter aí vários benefícios, tá? Então, atuando na modulação do parasimpático, colocando o parasimpático dela em ação através do relaxamento, né, que a hipnoterapia traz, a gente vai diminuir a pressão arterial dessa mulher, diminuir a frequência respiratória e a frequência cardíaca dela. Vai diminuir também a liberação do cortisol, da adrenalina e da noradrenalina no corpo dela. Então, olha quantas mudanças fisiológicas aí a gente vai ter. Diminuição da força de contração cardíaca, da contração dos vasos sanguíneos, da resistência periférica, diminuição da glicemia e da agregação plaquetária. Diminuição da contração do esfíncter anal, diminuição das contrações do intestino grosso, maior controle durante as contrações uterinas e um aumento da força para o período expulsivo. Tudo isso apenas com aquele processo de relaxamento, aquele trabalho de respiração que a gente vai ensinar ela a fazer, né? Que existem vários tipos de respiração, um para cada momento da fase, um para cada fase do trabalho de parto, um tipo de respiração para cada fase. E aí a mulher fazendo isso direitinho, ela vai ter todos esses benefícios aqui no corpo dela. E como funcionam então as sessões, né? Que é o que vocês ficam muito curiosos, então. Né, Márcia? Então, a gente tem aqui a anamnese, né, que é a nossa primeira consulta, de preferência aí antes das 36 semanas, se for voltada só para o parto, né? Se essa mulher quiser outros objetivos, a gente pode trabalhar até antes, até no iniciozinho mesmo da gravidez, né? Porque você vai avaliar vários aspectos. Então, inclusive, a ficha de anamnese aqui, ela é diferente das que a gente usa para uma terapia convencional. Porque aqui você precisa saber, primeiro, né, se foi uma gravidez desejada ou não, se é o primeiro filho ou não, se ela já teve outro parto anterior, se há algum trauma em relação a esse parto anterior ou não. Se essa mulher tem companheiro, se tem uma rede de apoio. Enfim, são várias questões aqui que precisam ficar bem claras e essa anamnese ela precisa ser bem feita, então, para você avaliar esse contexto como um todo. A gente trabalha também, então, a redução dos medos, ansiedades, alívio dos desconfortos da gravidez, né? Então, você pode trabalhar enjoos, insônia,
tudo aqui com a hipnose. Controle da dor no parto, que é o principal, amamentação, às vezes ela tem medo, né, da amamentação, medo de não conseguir amamentar, prevenção e depressão, da depressão pós-parto, tá? Então, o que eu costumo dizer aqui, aquele baby blues é comum. O que é o baby blues? É uma fase de uma queda hormonal ali que a mulher tem logo após o parto, que é normal. Então, ela vai ter um pouquinho mais de tristeza, às vezes ela vai se sentir mais irritada, isso justamente por causa dessa queda hormonal. Agora, se isso acaba durando mais dias do que deveria, né? E se esses sintomas dela acaba sendo não só essa tristeza, essa irritação, passa a ser uma rejeição ao bebê, coisas assim maiores, você percebe que ela está caminhando para uma depressão pós-parto. Tá? Então, aí entra a hipnose também para impedir que evolua. Mas aí são outras cenas do próximo capítulo, lá do curso, né? Deixa eu voltar para cá. A gente ressignifica, então, situações anteriores, no caso, se houve traumas em relação ao parto anterior, ou se houve trauma até daquela gravidez, né? De como aconteceu aquela gravidez, a gente não pode descartar aí os estupros, enfim, coisas do tipo. A gente também consegue trabalhar a hipnose aí para ajudar essa mulher. Então, proporcionamos a visualização, né, de como que é que ela quer o parto dela, como ela sonha, como ela deseja, nos mínimos detalhes, e a gente aproxima isso dela, né, fazendo as associações sempre com as emoções positivas e aumentando a confiança dela nela mesma. Então, o trabalho ele vai ser assim: primeiro você vai fazer a anamnese, a primeira sessão, então, se não tiver traumas, não tiver nenhuma necessidade de regressão, você já pode ir direto para visualização. E aí trabalha sempre visualização. Em todas as sessões você vai fortalecendo isso e vai trabalhando com essa previsão mental dessa mulher, tá? Lembrando que o que a gente prevê que aconteça tende a acontecer, né? Então, por isso a gente trabalha muito visualização aqui. Aí é possível também fazer a desensibilização sistemática, né? Se for necessário, vamos supor, a mulher ela tem medo de agulha, medo de hospital. Então a gente faz a desensibilização, vai aproximando aí o objeto fóbico, né, dela aos poucos, para que ela também não tenha esses medos. Ensinamos técnicas de respiração para cada fase, né, do trabalho de parto, como eu já falei aqui. Aí temos como instalar gatilhos, né, para que essa mulher faça aí a sua auto-hipnose. Então, a gente ensina ela a fazer auto-hipnose, porque muitas perguntam assim, mas e o hipnoterapeuta precisa estar lá no momento do parto? Não, né, gente? Ainda mais pandemia, já pensou? Tá lá a doula, a enfermeira obstétrica, o médico, o pai, o hipnoterapeuta, quem mais? Papagaio, né? Não dá. Então, aqui a gente trabalha a mulher, a programação mental dela, para que no dia ela esteja apta a fazer ou a auto-hipnose ou até mesmo uma hipnose guiada, né? Eu envio áudios aí para as minhas clientes, né? E elas escutam o áudio. Eu tenho lá no meu Instagram as fotinhos delas lá escutando o áudio no momento do parto, aquela contração acontecendo e ela com o áudio lá no ouvidinho, né? Então, você já deixa ela preparada para que ela conduza ali ela mesma, tá? Bom, eu sempre faço algumas recomendações, né, que vão auxiliar o trabalho de terapia. E um deles é essa recomendação de estar em casa a maior parte do tempo possível, justamente para que ela fique livre das intervenções, fique num lugar tranquilo e o trabalho acaba evoluindo mais rápido. Se ela tiver um profissional habilitado, é ideal, né? Uma doula, uma enfermeira obstétrica que possa acompanhar. Mas aí vai muito da realidade de cada um, né, gente? Então, você vai analisar qual que é a realidade ali da sua cliente, tá? Praticar atividade física é muito importante, né, durante a gestação. Uma meditação, até mesmo um yoga, tudo isso vai potencializar o nosso trabalho, né? Então, eu também sempre faço essas recomendações. Fazer fisioterapia pélvica é muito bom, porque vai fortalecer o assoalho pélvico dela e ela vai conseguir também ficar mais livre ali das chances de ter episiotomia, né? Fora do próprio
conhecimento que ela vai ter mais sobre o corpo dela, tá? Elaborar um plano de parto antes, né? Deixando claro aí para os médicos, para os profissionais que vão estar lá, o que ela deseja e o que ela não quer de jeito nenhum, né? A mulher, ela é protagonista do parto dela, isso tem que ficar claro. Então, ela escolhe. Ah, eu não quero anestesista de jeito nenhum. Então, ela põe lá no plano de parto dela que não quer, tá? Ah, mas e aí se tiver muita dor? Aí ela vai decidir se ela vai optar por isso ou não, mas ela precisa deixar claro no plano de parto o que ela deseja. Ah, se for necessária uma intervenção, vai ter, claro. Prioridade sempre é a saúde dela e do bebê, né? Conhecer e confiar no médico. Então, isso aqui também é muito importante, porque a gente sabe que existem os médicos e os médicos, né? Existem os médicos cesaristas, que aí você vai na consulta e você fala, ah, você faz parto normal? Eu passei por vários assim. Você é a favor do parto normal, do parto humanizado? Ele fala, sim, sou. Mas é muito difícil, né? São raras mulheres. Aí você já vê que foge, vai para outro. Porque senão, gente, se a sua cliente está com um médico que já é declarado cesarista, a hipnoterapia vai ajudar, mas, assim, sinceramente, a chance de ir para o parto normal vai ser mínima, né? Utilizar a luz baixa, né? Isso aqui é importante também, né? Para o parto humanizado. Aqui já são partos humanizados mesmo, né? Música ajuda muito, né? A mulher a acalmar, tá mais relaxada. Massagem, movimentação com bola, água quente no dia do parto, tudo isso vai ajudar também, bastante. E o fundamental, uma rede de apoio, né? Sem uma rede de apoio, nós mães não somos ninguém, né? Precisa realmente ter essa rede fundamental. Tá bom, gente? Então, falei demais, né? Meu Deus, falei. Aqui eu Não, coloquei meu Instagram e meu site, gente. Quem quiser entrar em contato comigo depois, eu estou à disposição para ajudar, tirar dúvidas, tá bom? É isso. Renata, a Marcinha, queira ou não queira, ela acabou fazendo uma outra pergunta aqui. Aliás, duas perguntas, Legal, muito bom. e a outra foi até. Mas ela falou aqui: olha, tem como trabalhar a mãe quando seu filho tem algum problema, se ele nasceu com algum problema, ou provavelmente já até sabe antes, né? Quando a criança tem, né? Ou Sim, morre, muitas vezes sim. ou morre durante a gravidez, né? Ou depois da Sim, gravidez, logo que teve. O luto, tem como trabalhar esse luto, essas expectativas de mãe? Já é trabalhado antes, tem, ou isso é uma fase que tem vem? sim. Então, aí eu realmente trabalharia quando já aconteceu, né? Vamos supor, se aconteceu dele nascer com um problema de saúde, né? A gente vai trabalhar a aceitação, né? Para que essa mulher ela supere isso daí e consiga ajudar o seu filho, né, a viver naquelas condições, tudo, sabendo que a situação não vai ser fácil. A gente trabalha o emocional em hipnoterapia, né? E a mesma coisa no caso de uma perda também que pode acontecer, né, gente? Então a gente trabalha assim também depois, né, essa fase do luto, tudo isso que, nossa, esse momento é dificílimo para a mulher, então ela precisa realmente desse apoio, fundamental. Com certeza. O Alan também É. perguntou. Aliás, deixa eu antes de passar do Alan, a própria Marcinha ela falou: é interessante para a fisioterapeuta do assoalho pélvico. É isso, Marcinha, a tua pergunta? Interessante Abre aí o, teu microfone. o Tinha lá entre os dados que ela colocou a questão do assoalho pélvico, fazer entre, tipo, yoga, tal, que ela colocou, do fisioterapeuta pélvico. Estava lá no muito, quadro muito anterior. importante, viu, Marcinha? Inclusive, eu fiz as minhas 2 gestações e eu te falo que ajudou demais eu ter o controle sobre o meu corpo também, sabe? Saber o momento exato de fazer a força, saber onde fazer a força, porque muitas vezes na hora do expulsivo a mulher está fazendo a força no lugar errado. Ela está fazendo a força e não tá empurrando o bebê.
Então, na fisioterapia pélvica, a gente aprende tudo isso. E até encontrar a melhor posição para você ter o seu bebê. Na minha segunda foi que eu encontrei. Na primeira eu tive sentada, né? E na segunda eu já tive realmente ali no chão, na posição de 4, que eu acho que me ajudou muito, favoreceu muito para a abertura do quadril, e o bebê nasceu rapidão. Foi assim, foi jogado. Deu nem tempo do médico chegar, a enfermeira que já catou. Assim que é bom que era fosse assim sempre, né? Tem uma amiga que ficou mais de 12 Pois horas em é. trabalho de parto. Imagina. E depois acabou indo para cesárea, se Nossa. não me engano. É bem complicado. Aí por isso que tu falou a questão de ficar em casa até praticamente os finalmente, né? Isso. Aí lembra sempre da historinha do gato. É. Evolui muito mais rápido se ela está num ambiente tranquilo, um ambiente calmo, muito mais. E eu fiquei pensando assim, a minha irmã ela teve neném com 26 semanas, alguma coisa assim. Então ela foi mãe de UTI, né? Neonatal. E ali tinha muitas mãezinhas ali com o nenenzinho prematuro, por isso tal, e elas ficam, aliás, a família, né? Pai e mãe ficam Bem abalados. fragilizados, né? Nesse período, principalmente quem é, aliás, em qualquer caso, mas quem é mãe de primeira viagem, acho que fica mais perdido ainda, né? Sim. E eu acho que é um trabalho muito Fica. interessante para ser feito até nos hospitais, né? Porque Sim, um fundamental. acontecimento, às vezes, que tu não tá, nem o médico está preparado para que isso aconteça. Só tem que ser feito e pronto. Né? Exatamente. Exatamente. Renata, já que você falou do segundo filho, né? Do segundo, o Alan, na realidade, ele até falou, e em caso do segundo filho, essa ressignificação, né, que faz da hipnoterapia no começo, ainda continua mesmo não fazendo o reforço? Será que ainda continua? Ah, você fala assim, um reforço é necessário no caso de um segundo parto, né? Vamos supor, ela fez a hipnose para o primeiro, aí vai ter o segundo, é isso? Entendi bem a pergunta? Acho que é, né? O que eu entendi aqui é que em caso que ele fala, né, em caso do segundo filho, do segundo filho está ressignificado, ainda continua mesmo não fazendo o reforço. Se eu acho que é o seguinte, como já fez para o primeiro parto, se no segundo parto isso continua. Ah, continua, com certeza, mas nada impede de fazer um reforço. Eu faria reforço, com certeza. Acho que não vai atrapalhar, só vai ser Eu bom. também acho que um reforço sempre é necessário. É, sempre, sempre. Eu fiz hipnose nos meus dois. Eu tanto fiz na primeira quanto na segunda, eu fiz de novo. Comecei do zero, outro processo, porque é outra gravidez, né? É outro bebê. A gente tem uma outra mentalidade, às vezes, né? Coisas já estão acontecendo na sua vida que não aconteciam naquela época, né? Então, acho que sempre é bom, sim, um reforço. Sem dúvida. Ele falou, ok, valeu. É isso, respondeu a pergunta dele. E eu Bom, tenho um acompanhante aqui, o Thiago Leite. Olha ele aí, Thiago. Tudo bem? O Thiago, gente, agora virou papai, Eu, né? Parabéns. Thiago é hipnoterapeuta e formado também pelo Instituto Quasar e me acompanha aí direto, né, Thiago? Trabalha com gestantes já também. sim, já tenho algumas, logo minha esposa também, e ansioso pelo curso para fazer logo. E vai fazer o nosso curso. Já já, hein, Thiago? Fica aí, ó, esperando que já ele sai, tá no forninho. opa. Bom, então, acho que acabamos aí, né? Se tem mais alguma coisa para acrescentar, Renata? Não, só em relação ao nosso curso mesmo, né? Para quem quiser fazer, nós vamos fazer um curso online, então, pela Cortex Academy. Eu, Dr. Benedito, que é neurocirurgião médico, ele é instrutor sobre o módulo de hipnose e dor. Então, ele vai falar
como que a dor acontece no nosso cérebro, né? Como neurocirurgião, ele vai explicar exatamente como isso acontece e como a hipnose atua dentro da nossa mente. Então, a parte dele vai ser fundamental no nosso curso. E o Bruno Tricarico também, aí com os conhecimentos dele em neurociência e hipnose. Então, somos nós 3 que vamos estar dando esse curso online, tá? Então, me acompanhem aí e acompanhem também a Cortex Academy, que a gente em breve vai estar divulgando aí o nosso curso voltado para quem quer trabalhar com gestante. Não precisa ser hipnoterapeuta, tá? Pode ser doulas, enfermeiros, todo mundo que tem esse desejo aí de conhecer mais. É isso, e temos o curso de hipnose também aí, final de junho, na Cortex Academy. E aí é o curso mesmo de formação para quem deseja ser hipnoterapeuta, a partir do dia 19 a 26 de junho, tá bom? Quem tiver interesse também, nos acompanhe. Perfeito, perfeito, obrigado. Então, Imagina, eu que agradeço. Vamos lá, estamos então aqui encerrando a nossa resenha de hoje. Tenho certeza aí que todos gostaram. Quero também aproveitar de novamente esse nosso papinho aqui e também aproveitar que esse nosso dia de hoje, né? Hoje, nessa quarta-feira, eu vou desejar de novo aos nossos enfermeiros e enfermeiras muita luz, porque eles necessitam para salvar as vidas que eles andam salvando em todo esse mundo, né? Porque é internacional. Ok? Então, também lembrando a todos que entrem nas nossas redes sociais e recebam aí o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? Agradeço a nossa convidada, Renata Tricarico, e todos os presentes que estão aqui presentes, todos os que estão aqui presentes, e a você que está aí no podcast, e você que está aí no YouTube também nos assistindo, já deu seu like? Dê o seu like e colabore para que o canal cresça cada vez mais e a gente possa cada vez mais passar essas informações para você que está necessitando e querendo aprender, tá? Só lembrando também, a gente toda vez que a gente termina uma resenha, a gente vai lá para o nosso Instagram e a gente vai fazer o after. O after é o depois da resenha. E a gente vai estar lá com a Gisele Eugênio, ela vai estar abrindo esse nosso Instagram. Vocês aqui estão convidados a ir lá no Instagram do Praticadamente, e que ela vai pode chamar um ou outro de vocês aí, e vamos conversar entre 5, 10 minutos sobre a resenha de hoje, tá? E anunciar que essa resenha estará também no nosso YouTube. Ok? E a gente, então, se vê na próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal! Obrigada.